A Polícia Federal fez uma mega operação. Nessa operação de hoje, foram 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão. Um dos alvos, o filho do Lula, o Lulinha, recebeu busca e apreensão por estar envolvido nesse esquema, inclusive junto com facções criminosas de lavagem de dinheiro. O Lulinha está envolvido em todos os escândalos que surgiram até agora. André Mendonça tem que decretar prisão preventiva desse cara. Assessor de deputado federal é preso em flagrante após saque de 2,7 milhões no Recife. É isso mesmo. Fernando Sampaio, assessor do deputado Vinícius Carvalho, foi preso em flagrante após sacar 2,7 milhões em Recife, acusado de lavagem de dinheiro. Sampaio e outros 3 suspeitos, soltos provisoriamente, chegaram à cidade em jato particular. O deputado exonerou o assessor e afirma desconhecer a operação. O caso segue sob sigilo na Justiça Federal e investigações continuam. Lulinha liga para Lula após PF apontar possível tentativa de fuga e em meio a temor de prisão. É isso mesmo. Relatório da Polícia Federal apontou indícios de que a saída de Lulinha do Brasil para a Europa poderia configurar uma tentativa de fuga. Lulinha, desesperado, ligou ao pai após relatório da PF. A defesa afirma que ele está disposto a depor e que a viagem a Portugal com Careca do INSS foi pontual, sem vínculo com o esquema investigado. De acordo com interlocutores de Fábio Luiz, Lulinha teve a iniciativa de telefonar para o pai com o objetivo de falar sobre as circunstâncias do planejamento da sua mudança e da permanência na Espanha. Como mostrou o Globo, aliados de Lula têm defendido que o filho do presidente retorne ao Brasil antes de ser chamado pela Polícia Federal para depor. Verdade seja dita, o filho do Lula, o Lulinha, dá de 10-0 no pai. É um daqueles casos onde as habilidades aumentam 10 vezes de uma geração para outra. Pena que são habilidades de roubar e de ser corrupto. E é impressionante como o filho do Lula está em todas. Ele está lá recebendo dinheiro roubado dos velhinhos do INSS através do Careca e da Roberta Luxinger, né? A mesadinha de 300 mil reais. Ele está envolvido no esquema do MEC de superfaturamento de kits para crianças com autismo. E agora ele está também envolvido no caso do Banco Master. E eu vou te explicar, assiste até o final. Sério, tem que tirar o chapéu para esse cara. A gente tem que fazer um filme. Esse cara bota o Al Capone no chinelo. Matéria. CEO do Grupo Fictor está entre os alvos da operação contra a fraude na Caixa. Hoje, a Polícia Federal, a verdadeira Polícia Federal, a Polícia Federal que realmente investiga criminosos, não é a Polícia Federal que prende velhinhas, não, sob o comando do Alexandre de Moraes. A Polícia Federal fez uma mega operação. Nessa operação de hoje, foram 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão. Só hoje. Todos envolvidos com o caso do Banco Fictor, do Grupo Fictor, que é aquele grupo que o Vorcaro disse que queria comprar o Banco Master. Só que esse Fictor também foi anulado, né? O Banco Central deu um fim nessa porcaria. Pois é, por que eu estou trazendo ele? Um dos alvos que sofreu busca e apreensão hoje, que é um ex-sócio da Fictor, é um dos integrantes do conselhão do Lula. Então, pera aí, tá começando mais uma vez a botar a mão no governo. O cara, que é ex-sócio do Fictor, que recebeu busca e apreensão por estar envolvido nesse esquema, inclusive junto com facções criminosas de lavagem de dinheiro, ele fazia parte do conselhão do Lula, cara. Conselhão do Lula. O cara é o Kroes mesmo, né? Rubini foi designado ao conselhão do presidente Lula no dia 1º de agosto de 2025, com mandato até 5 de março de 2027. Mais de 100 nomes foram escolhidos para entregar o CDESS no mesmo período. Então, Lula indicou o cara que agora recebeu busca e apreensão no esquema do Banco Master. Só que nem chegamos na cereja do bolo ainda. Agora é que nós vamos entrar na real cereja do bolo, que é essa aqui. Tá aqui, ó. Alvo da Polícia Federal, ex-sócio da Fictor, integra o conselhão do Lula. Tá aqui o nome dele, ó, Rubini. O nome do cidadão é Rubini. Cadê ele? Tá ele aqui, ó. Como se não fosse ruim o bastante o cara ser do conselhão do Lula, aí vem a cereja do bolo.
Olha que matéria interessante essa aqui, recente, ó. Lulinha atuou como assessor da Fictor. Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é próximo do empresário Luiz Felipe Rubini. Olha o Rubini aqui, tá? Ex-sócio da Fictor e atuou como consultor do grupo. Nessa quarta-feira, 25, Rubini e acionistas da Fictor foram alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga a suspeita de fraudes bancárias associadas ao Comando Vermelho. O cara estava associado ao Comando Vermelho, recebeu busca e apreensão e ele é amiguíssimo, né? Próximo ó, do filho do Lula. Quem fez uma matéria que para mim ficou perfeita é esse Henrique Stetter, aqui que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá. Lulinha trabalhou como consultor da Fictor, grupo investigado pela Polícia Federal por fraude bancária em ligação com o Comando Vermelho. Duas fontes que trabalharam para a empresa do grupo confirmaram a Folha. O filho do presidente foi contratado para fazer a ponte entre a Fictor e o governo. Ou seja, uma ponte ali entre o Comando Vermelho e o governo. A relação levou um sócio da Fictor a integrar o conselhão da presidência. Então, esse Rubini, ele foi parar no conselhão por causa desse camisa 10, que é o filho do Lula. Continuando. Aí vem a denúncia da Folha, aí o lobby do poder. De acordo com os executivos ouvidos pela Folha, foi graças a esse trabalho de Lulinha que Luiz Felipe Rubini ganhou cadeira no seleto conselhão do presidente Lula e o grupo parlamentar do BRICS no Senado. A sombra da facção. O escândalo estourou nesta quarta-feira com a operação da Polícia Federal. A investigação não afirma que a Fictor era conectada ao Comando Vermelho, mas que usava o mesmo submundo. Mensagens mostram executivos da Fictor pedindo para movimentar dinheiro nas empresas de fachada de um operador chamado Ralado, o exato mesmo operador que chefia o núcleo financeiro ligado à facção. A operação, que apura fraude de 500 milhões contra a Caixa, expõe conexões tenebrosas. O grupo Fictor, que entrou em recuperação judicial declarando 4,2 bilhões em dívidas, é exatamente o mesmo que tentou comprar o Banco Master em novembro, às vésperas da prisão do banqueiro Daniel Vercaro. A versão da defesa, o advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, confirmou que ele conhece o ex-sócio do grupo, mas negou relações de trabalho com a Fictor ou lobby por cargos públicos, afirmando que a reportagem é mais uma tentativa de colocar Fábio no meio de todos os escândalos. Me desculpa aqui, advogado. O Lulinha está envolvido em todos os escândalos que surgiram até agora. Eu fico impressionado como que esse cara saiu de catar cocô de elefante no zoológico para se tornar o maior mafioso. Gente, o Vercaro, se as investigações continuarem, nós vamos descobrir que o Vercaro trabalhava por Lulinha, o Careca trabalhava por Lulinha. Então, assim, é um daqueles casos onde o filho supera as habilidades do pai de forma impressionante, vezes 10. E o cara tá na Espanha. Lulinha tem que voltar pro Brasil, assim que ele pôr os pés aqui, o Alexandre de Moraes. André Mendonça tem que decretar prisão preventiva desse cara. Nós estamos falando de um cara que recebeu mesada do ladrão dos velhinhos, que está envolvido no Banco Master, que está envolvido no roubo do MEC lá, do superfaturamento. E o outro filho do Lula acordou com a Polícia Federal esses dias para trás também. A nora do Lula está envolvida, o irmão do Lula está envolvido, mas o Lula não. O Lula, como ele mesmo diz, é a alma mais honesta que já andou por esse país. Termina a votação da nossa excelentíssima, notória, admirada Suprema Corte sobre a continuidade ou não da CPMI do INSS, aquela que envolve o governo Lula, o filho do Lula, o irmão do Lula, e que chegou ao Banco Master, que acabou vazando alguns dados interessantes sobre os próprios ministros da Suprema Corte. Então os nossos ministros da Suprema Corte iam votar na continuidade ou não de uma investigação que tinha alcançado os seus próprios nomes, e de esposas, e escritórios de advocacia, e irmãos, e resorts, e taiaiás. O resultado nós já sabíamos. Não havia outra possibilidade. O resultado, obviamente, foi esse. Eles barraram. A Suprema Corte Brasileira determinou acabar com a comissão de investigação que estava desvendando o maior esquema de corrupção que o Brasil já viu. Um deles, né? Porque depois apareceu o Banco Master. Vamos lá. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Teve alguns trechos das falas dos nossos eminentes ministros onde eles estavam tentando defender o fim da investigação que estava chegando até eles, que, na minha opinião, isso aqui tem que virar um documentário, cara. É algo que
A gente vai precisar de psiquiatras e psicólogos e, obviamente, né, investigadores para tentar explicar o tamanho da lambança que aconteceu. Lembrando, André Mendonça decidiu a continuidade de forma liminar, monocrática, e depois colocou para que fosse votado em plenário. Eu acho que o que o André Mendonça estava tentando fazer nessa hora era mostrar para o Brasil quais eram os ministros que, de uma forma ou outra, estavam envolvidos no esquema. Porque só essa era a opção. Apenas 2 ministros, 2, votaram pela continuidade da investigação da CPMI e do INSS. Apenas 2. André Mendonça e Luiz Fux. Dito isso, eu quero mostrar para você trechos das falas desses excelentíssimos ministros. Aqui você vai ver o Flávio Dino. Eu não sei se ele está falando da CPMI do INSS ou se ele está nesse momento descrevendo o inquérito das fake news. Escuta isso aqui, gente. Um poder desta dimensão, além de exigir a responsabilidade que o ministro Gilmar aludiu, exige também contenção em um prazo, sob pena de se transformar nisto aqui num inquérito geral de investigação de regimes autoritários. Ele acabou de descrever o inquérito das fake news. Em que se faz, aí sim, autêntica. Eu acho que esse momento aqui que ele coçou a cabeça, eu acho que é o momento que ele viu que estava fazendo merda e estava dando um argumento contra o inquérito das fake news. Se faz, aí sim, autêntica pescaria probatória de modo indefinido. É por isso que a nossa turma do STF conquistou, acho que 60% de rejeição. Agora vamos lá. Todos os inquéritos sigilosos que o Alexandre de Moraes abriu contra a direita no Brasil, curiosamente, sempre os dados são vazados para a imprensa antes mesmo dos réus. Antes mesmo de eu saber, por exemplo, dos inquéritos que ele abriu contra mim, a imprensa já estava publicando. Então, dito isso, veja o argumento do Alexandre de Moraes. Excelência bem lembrou a questão dos abusos. A CPMI fez, presidente, um link com dados sigilosos de todas a prova da Polícia Federal, de contatos, agendas, telefonemas, e distribuiu para os jornalistas. Que coisa horrorosa. A CPMI fez um quadradinho com imagens e fotos, inclusive de colegas parlamentares. De ministros do STF. E foi necessário o ministro André determinar imediatamente o retorno disso, pelo total desrespeito. Ou seja, se desvirtuou e quer uma prorrogação automática do desvirtuamento. Se desvirtuou porque levou a público as provas de ligações do Banco Master com altas autoridades da Suprema Corte? Ou de ligação do Vorcaro com o telefone do STF, que todos dizem que era o telefone do próprio ministro que defende o fim dessa investigação? Vamos para a próxima. E aqui nós poderíamos lembrar o perigo das comissões parlamentares de inquérito simplesmente ignorarem fato determinado e irem, como bem relembrou o ministro Gilmar, pelas franjas. Aqui ele está descrevendo o inquérito das fake news. O perigo que isso é para o Estado democrático de direito. Eu concordo. Quando se cria um inquérito para tornar pessoas reféns e fazer pesca probatória, é um perigo para o Estado democrático de direito. A diferença é que ali houve um roubo e no inquérito das fake news investiga quem critica o STF. Isto é uma doutrina que não existe, pelo menos não existe no Brasil. Por quê? Porque os senhores estão investidos de um papel judicial. Tem que decidir fundamentadamente, individualizadamente, em cada caso. Gilmar Mendes, que votou para prender milhares de pessoas por um crime que eles nunca cometeram, está agora pedindo para que as coisas sejam feitas de forma individual. É sério, você acabou de escutar isso. Não existe quebra de sigilo em bloco. Mas o problema maior é depois a falta de total, e eu vou usar a expressão dura, escrúpulo. Está exaltado o ministro Gilmar Mendes, né? Porque se divulga confiado exatamente na impunidade. Peraí, todos os inquéritos feitos contra a direita que vocês fizeram, sempre tudo era divulgado antes mesmo do réu ficar sabendo ou ter acesso ao inquérito. Todos nós somos sócios no crime.
A única verdade que eu escutei até agora, hein? Foi o que ocorreu agora. Veja. E depois os jornalistas estavam contando. Pessoas adultas, muitos deles já velhos, já passaram dos 60 anos, entrando em sala de cofre da CPMI ou do Senado com óculos para depois ficar contando coisas que nada tem a ver com a investigação. Isto é indigno. O STF tem feito isso há 6 anos, com milhares de pessoas. E agora, quando chega neles as investigações, chega em mensagens de visualização única que eles estavam enviando para mafiosos, aí sim é indigno. Do parlamento. Não é bom para os senhores, não é bom para o parlamento, não é bom para as instituições. Esse episódio, os senhores não pediram desculpas ainda por esse episódio lamentável do vazamento de conversas íntimas. Que conversas íntimas? E as conversas íntimas do Bolsonaro com a Michelle, com o filho dele, com familiares que eles tiveram, que foram vazadas? Nós estamos diante de uma Suprema Corte que há 6 anos ou 7 anos tem vazado informações das pessoas que eles odeiam para colocar a opinião pública contra essas pessoas. Só que aí, quando essa cultura que eles criaram, que eles consolidaram, chega até o fato de esquemas duvidosos, suspeitos, que eles estão fazendo, aí tem que ser barrada a investigação para proteger o quê? O quê? O Estado democrático de direito, a democracia, a dignidade humana. As punições têm que ser individualizadas. Ouvir isso faz a gente embrulhar o estômago. Causa uma revolta, uma indignação tão grande. Ter que ver essas pessoas que fizeram durante tanto tempo exatamente aquilo que agora eles condenam. Vou puxar contigo também essa questão da Marta Graeff, tá? Teve agora mais um momento em que ela não apareceu. E aí há a dificuldade, claro, de fazer essa notificação, a solicitação para que ela vá realmente até a CPMI para realmente esclarecer todas essas dúvidas que ainda pairam no ar. Eu vou puxar aqui a fala do Carlos Viana, Chiquini, para você poder comentar. Vou pedir aqui para o Lucas colocar. Olha só, vamos lá. Abre aspas. Não vamos insistir. Ela mora nos Estados Unidos. Mas se ela não aparecer conosco, tem que aparecer na CPI do crime organizado ou numa CPI sobre o Banco Master. Ela sabe coisas sobre movimentações financeiras e é importante explicar. Fecha aspas. Aqui mais uma citação. Se o interesse de ouvi-la é vinculado a mensagens que foram proibidas, o depoimento fica prejudicado. Não há como fazer o movimento junto à prova que foi vedada. Queria que você comentasse já para a gente iniciar essa pauta, Chiquini, porque, afinal de contas, há um clamor para que ela apareça. Ela mora em outro país, há dificuldade de fazer a notificação e sem notificação a pessoa não tem obrigação nenhuma. Como é que fica isso? Olha só, Carla, desde a Operação Lava Jato, lembram quando o Lula sofreu uma condução coercitiva? Na Operação Lava Jato, o Lula foi chamado a depor, não compareceu e foi conduzido coercitivamente. O que acontece? Foi conduzido à força. Desde esse momento, na Operação Lava Jato, o investigado não é mais obrigado a comparecer no depoimento. Não existe mais no Brasil a figura da condução coercitiva. O STF dá uma decisão lá dizendo que o Lula não poderia ser conduzido coercitivamente e desde então é essa decisão. Então hoje no Brasil você não tem como, numa investigação, obrigar o investigado a comparecer. E a CPMI, CPI, são procedimentos investigatórios. E sendo um procedimento investigatório, é como um inquérito. Não é um processo judicial. Então, na investigação, o investigado ele não é obrigado a comparecer para depor. Vejam que, na prática, os investigados impetram habeas corpus para conseguirem não comparecer. Não é nem necessário, tá? É usual que o investigado, num inquérito, numa CPI, ele vá lá e impetre um habeas corpus pedindo a dispensa do depoimento. Vejam que todo relator do habeas corpus concede o habeas corpus. O André Mendonça concedeu liminar
há vários investigados da CPI, da CPMI do INSS, que não queriam comparecer, porque não tem outra decisão a dar, não tem outra opção. Porque você não pode obrigar o investigado a comparecer. Agora, nem precisariam utilizar o habeas corpus. É só não aparecer que não tem consequência. Então, hoje, um investigado que não comparece num depoimento no inquérito, que não aparece numa CPMI, não tem sanção nenhuma. Isso não traz nenhum prejuízo e não tem como obrigar a comparecer. Então, essa ex-noiva, né, do Daniel Vorcaro, ela não é obrigada a comparecer, não tem como obrigá-la a comparecer, e se ela quiser comparecer, ela pode exercer o direito ao silêncio. Esse é o problema dos procedimentos investigatórios no Brasil. As investigações são muito limitadas mesmo. Tá? Agora, diferentemente, se você está num processo judicial. No processo judicial, a situação muda um pouco. Se o processado, então, o processo foi iniciado, que não é o caso, o processo foi iniciado, se o processado ele não comparecer, aí ele se torna revel. Ele perde o direito de se autodefender. Tá? Agora, durante o inquérito, durante a CPMI, não tem prejuízo nenhum e não dá para puni-la, culpá-la por isso, cara. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.